Estão vendo? Pois é. Sim, A sim. doutora vai gravar. Já está a ser gravado, ok. Tchau. Buenas tardes para todos. Buenas Me tardes. disculpo, tuve Pues problemas con la puedo, internet aquí. la puedo apresentar, verdade? Então, boa tarde a todos. Hoje temos o privilégio de estar aqui com a doutora Luísa Cristina Torres. É sempre uma pessoa fantástica que nos dá muitas vezes formação. Ela é médica cirurgiã, é especialista em imunorreabilitação e nutrição celular. E é uma pessoa que nos explica tudo, tudo de uma maneira muito simples, mas muito profunda e que nos permite também compreender e saber explicar muitas vezes às pessoas que se cruzam connosco como é que estes produtos nos podem ajudar. Doutora, muito obrigada mais uma vez por estar connosco e como já sabem, a doutora vai falar em espanhol, eu vou traduzir para português, portanto, se houver alguma coisa que não entendem, digam-nos que iremos com certeza esclarecer. Obrigada. Muchas gracias, mi querida Teresa, y a todos los que se conectan. Y como les explica Teresa, vamos a hacerlo en español y en portugués. Así que tranquilos, que creo que todos los que se están conectando, que tienen habla español y portugués, van a podernos entender perfectamente. E, portanto, Hoy vamos a hablar. como a doutora Sí, por disse, supuesto. vamos falar nas duas línguas. Pronto, quem perceber espanhol segue mais com o espanhol, quem perceber português segue mais com o português, mas com certeza que todos vão compreender. No tiene sonido. Ok. Voy a cerrar el audio de todos por un momentico para que por error no se abran los otros audios y durante la grabación no nos quede como con ese audio. Entonces, si de pronto me automuteo, me dan un minutico, yo soluciono ese detalle. Portanto, convém que tenham os microfones desligados por causa da gravação e, portanto, se não fizerem não puserem mute, vocês próprios, a doutora fará esse favor. Bueno, no me da la opción, tal vez la tienes tú, Teresa. Simplemente si abres donde están todos los invitados, donde dice participantes, y le das en la parte de abajo que aparece mute, ahí te da la opción de que no te da la opción. Entonces simplemente recordarle a todos que mantengan su micrófono cerrado, por favor, para que podamos fluir sin intervención. Portanto, mantenham, por favor, o vosso microfone fechado para que possamos seguir sem interrupções. Muy bien, pues comencemos. Hoy vamos a hablar de un tema muy valioso e importante, que es la ansiedad y la depresión. E hoje vamos falar de um tema muito importante e muito também precioso, que é a ansiedade e a depressão, Y que é de um tema hecho, realmente que faz toda a diferença. Y de hecho, esto ha aumentado tremendamente después de la pandemia. La pandemia fue como el fósforo que le hacía falta a la gasolina para que las crisis de ansiedad y depresión se dispararan en el mundo. E como vocês sabem, depois da pandemia, houve uma explosão destes casos, não é? Que fez com que cada vez houvesse um número maior de pessoas a sofrer desta situação de depressão e ansiedade. Justo después de la pandemia, por ejemplo, en América Latina se habían diagnosticado más de 300 millones de personas. Y E, esto es algo bien preocupante. na América Latina foram diagnosticadas mais de 300 milhões de pessoas que sofrem com este problema. Isto é, de facto, uma coisa muito preocupante. Y si nosotros miramos el impacto que tuvo, pues vemos que las mujeres, si ustedes ven el cuadro que está a su derecha, hemos sido el grupo poblacional más seriamente afectado por estas dos situaciones. E nestes gráficos à direita vocês podem ver que a população mais afetada são as mulheres, mais afetadas por estes dois tipos de situação. Por ejemplo, cuando ven en el cuadro que está en color verde, hay un verde claro, un verde más oscuro, Quando veem o quadro com verde claro e verde escuro, vemos el número total de personas que tenían problemas asociados con la ansiedad y la depresión antes de la pandemia. Eran 193 millones. então neste quadro, a verde claro e verde escuro, nós vemos as pessoas que eram afetadas por este problema antes da pandemia, ou seja, 193 milhões de pessoas já tinham este tipo de condição.
193 millones sufrían de depresión, pero justo después del COVID aumentan en 53 millones largos el número de personas con depresión. E o que acontece? Depois da pandemia, aumentou em 53 milhões o número de pessoas que sofrem com esta situação. Y cuando hablamos de la ansiedad, teníamos prepandemia 298 millones de personas y justo después de la pandemia aumentó 76 millones. Então, e relativamente à ansiedade, tínhamos 298 milhões de pessoas que sofriam com este problema, e depois da pandemia tivemos mais 76 milhões, 76,2 milhões, que se acrescentaram a este número de pessoas com este problema. Cuando vamos a mirar esto por sexo, por género, hombres y mujeres, miren en el círculo abajo que hay como un medio círculo para mostrarnos esos 53 millones nuevos diagnósticos de depresión. E agora vocês podem ver aqui, entre homens e mulheres, quando olhamos aqui para este meio círculo verde, temos o número de pessoas que sofre do problema isto, esta é Depresión. depressão, de Y depressão. de estos 53 millones de nuevos casos, 53 35 milhões. millones son mujeres. Estes 53 milhões de novos casos, 35 milhões são mulheres. 35.5 son mujeres, o sea, definitivamente somos emocionalmente el sexo débil. E isso quer dizer que, de facto, as mulheres são emocionalmente o sexo mais frágil. Veamos en el caso de la ansiedad. Les contaba que aparecieron 76.2 millones nuevos de casos de ansiedad, aquí se los muestro, después E de la em relação à pandemia. ansiedade, houve 76,2 milhões de novos casos em relação à ansiedade. Y fíjense que de esos 76 millones de casos, 51.8 millones son, otra vez, mujeres. E desses 76,2 milhões de casos, vemos aqui que 51,8 são mulheres. Así que definitivamente nuestras emociones son algo mucho más complejo que en los varones. E por isso aqui podemos ver que as emoções das mulheres são algo muito mais complexo do que as emoções dos homens. Y pareciera ser que las personas que sufrieron del virus quedaron más propensas a desarrollar este tipo de situaciones. E parece, tudo leva a crer que as pessoas que apanharam o vírus, o Covid, tiveram ainda uma propensão superior para desenvolver este tipo de situações. Una de cada 5 personas que le dio COVID desarrolló o ansiedad o depresión o insomnio. Uma em cada 5 pessoas que teve o vírus acabou por desenvolver ou depressão, ou ansiedade, ou uma situação de insónias. Y de hecho, los pensamientos asociados al suicidio aumentaron entre un 8 y un 10% en los pacientes que habían sufrido COVID. E os pensamentos de suicídio aumentaram entre um 8 e um 10% entre os doentes que apanharam Covid. ¿Por qué? ¿Qué pasó? E porquê que isto aconteceu? O que é que aconteceu aqui? Bueno, vamos a hablar de una manera muy clara. Una enfermedad es una situación de alto estrés físico y emocional. Uma doença é sempre uma situação de alto stress físico e alto stress emocional. No solamente el COVID produce estrés físico y emocional, E não é somente no Covid que há stress físico e emocional. pero se prestó para hacer estudios y observar cómo el estrés físico y emocional debilitan al cuerpo humano y a la mente. Mas foi uma situação que permitiu estudar como é que o stress físico e mental debilita, no fundo, a mente. De hecho, encerrarnos, no poder estar en contacto con nadie más, no poder abrazar, no poder besar, no poder compartir, aumenta la ansiedad. E claro que esta situação de termos que ficar isolados, não podermos abraçar, não poder tocar na outra pessoa, não nos podemos aproximar, termos que ficar isolados, isto aumentou imenso a ansiedade. Pero hay muchas otras cosas que hacen que nuestros niveles de ansiedad se disparen. Mas também há muitas outras coisas que fazem com que o nosso nível de ansiedade dispare. Y generalmente, antes de una depresión, hay una crisis de ansiedad.
E também é importante sabermos que antes de uma depressão há normalmente uma crise de ansiedade. Hay personas que pueden sufrir crisis de ansiedad por el estrés en su trabajo, por un divorcio, porque los echaron del empleo. As pessoas podem sofrer de ansiedade por múltiplas situações, porque foram despedidas no seu emprego, por um divórcio, por uma situação que, no fundo, exerceu pressão sobre elas. Una enfermedad propia o de un ser amado. Uma doença própria ou a doença de alguém próximo dessa pessoa. Así que miremos cuáles son los síntomas que nos ayudan a detectar a tiempo la ansiedad. Então vamos ver quais são os sintomas que nos ajudam a detectar a tempo esta situação de ansiedade. Si te sientes identificado, ten por cierto que hoy vas a aprender cómo estar mucho más saludable. E se a pessoa se identifica, aqui é uma boa forma de aprender a ser cada vez mais saudável. Cuando estamos pasando por crisis de intenso estrés emocional, es frecuente encontrar personas que tienen sus manos frías y sudorosas, que el corazón se les acelera. Quando estamos a passar por situações complicadas, é normal que a pessoa tenha vários sintomas. Por exemplo, as mãos frias, o coração dispara, suores frios. También se le pone a la gente la boca seca, no Muitas vezes pueden também a boca fica hablar, seca. les dan náuseas, mareo. As pessoas ficam nauseadas, podem sentir-se, no fundo, nauseadas, não é? Sentir-se mal. Con náuseas y como con mareo, como E como se borracho. estivessem mareadas, no fundo. Y puedes tener mucha tensión muscular en el cuello, la espalda, Também, sentirte tieso. também pode haver muita tensão muscular nos ombros, no pescoço e a pessoa sentir-se muito tensa. Empezar a respirar mucho más rápido, más agitado. A pessoa começa a mover-se muito mais rápido, muito mais agitado. Temblores en las manos, en el cuerpo. Às vezes também há tremores nas mãos, tremores no corpo. Y empezar a sentir hormigueo, que se te están adormeciendo las manos o los pies o la E cabeza. podem também sentir formigueiros nas mãos, sentir que as mãos estão a adormecer ou que os pés, ao mesmo a nível da cabeça. Y luego presión en el pecho, ay, no puedo respirar. Y sentir como que te aprietan. E sentir também como que uma pressão no peito, não consigo respirar, sinto-me apertado, não consigo fazer o movimento da respiração. Y de repente tienes que salir de ese lugar, tienes que moverte porque te sientes lleno de miedo y pánico. E de repente tenho que sair daquele lugar porque estou cheio de medo, estou a entrar em pânico e, portanto, já não aguento mais estar neste sítio. Eso se puede parecer a lo que siente de pronto un estudiante cuando tiene que salir al frente a presentar algo ante sus profesores. E isto pode ser algo que, por vezes, um estudante pode sentir quando tem que estar à frente da sala, à frente da classe, para apresentar qualquer coisa aos seus colegas e ao seu professor. O cuando te dan una muy mala noticia. Ou quando, por exemplo, recebemos uma notícia muito má. O por ejemplo, cuando estás frente a una situación violenta, te están atracando, o estás en un terremoto o en alguna situación así muy intensa. Ou quando, por exemplo, estamos numa situação agressiva, muito intensa, pode ser ou que nos atacam, ou que de repente estamos no meio de um tremor de terra, qualquer coisa que nos vai afetar profundamente. Que el corazón se acelere, que la respiración se acelere, es porque el cuerpo está buscando enviar más oxígeno, más fuerza a los tejidos para que puedas correr, saltar y salvarte de alguna situación. E, portanto, quando a respiração se acelera e quando o coração se acelera, o que acontece é que o corpo está a entrar rapidamente numa possibilidade de oxigenar mais. Para quê? Para poder responder à situação, para poder sair dali rapidamente. Y cuando tú te enfrentas a este tipo de situación y no logras emocionalmente controlarlo, E quando nós nos enfrentamos a este tipo de situações, mas emocionalmente não conseguimos controlar-nos, la ansiedad puede mantenerse allí latente. a ansiedade pode manter-se nessa situação de forma latente. Así que muy fácilmente, de manera cotidiana, E por isso, muito facilmente e de forma cotidiana, puedes llegar a tener crisis de pánico constantes. a pessoa pode chegar a ter crises de pânico de forma constante. Y las pueden disparar casi cualquier cosa, permanecer sola, E escuchar una noticia pode haver fatal,
Um disparo por razões às vezes muito simples, porque a pessoa está só. La segunda. O porque, o sea, es algo si permanece mucho tiempo, esta es clave, si permanece mucho tiempo esa sensación de ansiedad, de temor y de estrés, desarrollas una depresión. E se esta ansiedade permanece por muito tempo, o que vai acontecer é que a pessoa vai desenvolver uma depressão. La depresión es la respuesta de un cuerpo y una mente fatigados por la sobreestimulación de la ansiedad. Então, a depressão é a resposta de um corpo que já entrou em fadiga pela sobreexcitação, que acontece sempre que a pessoa está em ansiedade. Así que una persona que tiene mucha ansiedad termina por desarrollar el lado, digamos, opuesto de la moneda. Então, uma pessoa que sofre de muita ansiedade vai acabar por desenvolver a outra face da moeda. Y entonces ya comienza la sensación de impotencia, los pensamientos de muerte, la culpa. Então começa a desenvolver-se uma sensação de impotência, pensamentos sobre a morte, sobre a culpa também, La falta de energía física, las alteraciones del sueño. falta de energia física, alterações do sono. La gente empieza a beber o a fumar o a consumir sustancias. A pessoa muitas vezes começa a fumar ou a consumir substâncias. El apetito cambia. Hay veces que se vuelve voraz, perdón, y otras veces desaparece. Não entendi. Às vezes, Se come mucho y a veces no se come nada. às vezes a pessoa come muito e outras vezes a pessoa não come nada. Podem ser várias as situações. El sueño se altera o duermes y duermes y duermes o sencillamente no duermes nada. Sim, e aí muitas vezes o sono também se altera, ou a pessoa dorme, ou então não consegue dormir nada. São situações extremas. Sí. O adicionalmente empiezan a estar aislándose, no quieren estar con nadie, no van a ninguna reunión, no se juntan con nadie de la familia. Ou então a pessoa começa a se isolar. Não quer estar com ninguém, não quer ir a nenhuma reunião, não quer estar com a família. Todas estas situaciones son una señal de que ya la ansiedad llegó a tope. Então tudo isto são situações que nos mostram que a ansiedade já chegou ao seu nível mais alto. Y cuando una persona tiene un tipo de trabajo donde todo el tiempo está sometido a mucho estrés, ansiedad, pues su cuerpo comienza a producir de manera anormal cantidades de adrenalina y cortisol. Então, e quando uma pessoa tem uma atividade profissional que a põe debaixo de stress de forma permanente e sempre muito intenso, há duas coisas que a pessoa vai desenvolver. Vai produzir mais adrenalina e mais cortisol. La adrenalina es la hormona del efecto inmediato. A adrenalina é a hormona do efeito imediato. El cortisol es de el término medio y largo. E o cortisol tem um efeito a médio e a longo prazo. Así que cuando yo, por ejemplo, estoy en una situación donde hay una avalancha o un Por exemplo, terremoto, no sé, imaginem que eu estou numa situação onde há uma avalanche. entonces en ese momento libero fuertes cantidades de adrenalina para subir mi presión arterial y brincar, saltar. E nesse momento eu vou libertar quantidades muito altas de adrenalina para conseguir, no fundo, mover-me rápido e sair da situação. Y obviamente eso me ayuda a tener más posibilidades de sobrevivir. E isso vai me ajudar a ter mais possibilidades de sobreviver. Pero después del terremoto yo quedo con una psicosis, con un miedo. Mas depois disto acontecer, eu vou ficar com uma psicose, vou ficar com um medo que possa voltar a acontecer. Y el miedo hace que produzcas exceso de cortisol. E o medo vai levar a que vamos produzir um excesso de cortisol. Así que cuando constantemente estoy produciendo cortisol, mi cuerpo empieza a afectarse. Então, quando eu estou a produzir cortisol de forma contínua, o que vai acontecer é que o meu corpo começa a ficar afetado por isso. Si ven la figura que les coloco a la derecha, describe la forma física de un cuerpo severamente afectado por el cortisol. Então, a figura que nós vemos aqui à direita mostra o que é que acontece quando um corpo é afetado de forma profunda e extensa pelo cortisol. Vale aclarar aquí que hay personas que tienen que usar cortisol como medicamento.
Mas aqui é importante também referir que há pessoas que têm que tomar o cortisol como medicamento. Utilizan inyecciones de dexametasona, metilprednisolona, Podem utilizar injeções de dexametasona, hexametasona ou metilprednisolona metilprednisolona y otros fármacos, otros e, fármacos. e outros medicamentos. Así que no solamente es por fármacos que pasa esto en el cuerpo, sino también por nuestra predisposición mental. Então, não é somente pela toma de medicamentos, mas também pela predisposição mental que isto pode acontecer. De hecho, si conocen una persona que tiene un alto cargo ejecutivo Por exemplo, se olharmos para uma pessoa que tem um cargo executivo muito alto y no sabe manejar el estrés, e não sabe manejar, não sabe lidar bem com o stress, esa persona con el paso del tiempo se va a ver así. essa pessoa, com o passar do tempo, vai acabar por ser assim. Se les cae el cabello, se pone delgadito y escaso. Cai-lhes de cabelo, pode ficar muito fino ou muito escasso. Acumulan mucha grasa a nivel del abdomen y el tórax, como que se hinchan acá. Vai acumular gordura a nível abdominal e o tórax como que incha. Pierden masa muscular, tienen piernas y brazos muy delgaditos. Perdem massa muscular, têm braços e pernas muito fininhos. Su cara se torna redonda, redonda, van perdiendo, digamos que, la angulación normal. A cara vai ficar redonda, vão perdendo a angulação normal do rosto. Ujú. Generalmente tienen problemas gastrointestinales, diarreas o estreñimiento. Normalmente têm problemas gastrointestinais ou têm diarreia ou são pessoas presas de intestino. En los hombres comienza a crecerles senos. E muitas vezes nos homens começam a aumentar o peito. La vida sexual se va uf, al A tarro, vida decimos acá. sexual vai completamente abaixo. Fácilmente les salen moretones. Facilmente vão ter nódoas negras. Y en las mujeres puede desaparecer la menstruación. E nas mulheres pode também acontecer que desapareça a menstruação. Se vuelven personas que cambian muy fácilmente de estado de ánimo. E tornam-se pessoas que mudam o estado de espírito muito rapidamente. Si alguna vez tuvieron un jefe que de repente era simpático, luego era furioso y luego no te hablaba, Alguma vez tiveram um chefe que primeiro era simpático, depois estava furioso e depois afinal não lhe falava, não nos falava. É era esse o caso. gordito, calvo, Que era gordinho, não tinha cabelo. pues muy probablemente tenía exceso de cortisol en su cuerpo. Essa pessoa provavelmente tinha um excesso de cortisol no seu corpo. Pero eso también trae osteoporosis, que es debilidad en los huesos. Mas também muitas vezes está ligada a isto uma osteoporose, portanto uma debilidade a nível de ossos. Y afecta la manera en que el cerebro produce neurohormonas. E afeta da forma que o cérebro, não entendi o resto, Produce neurohormonas. o cérebro produz neurohormonas. Fíjense, hay hormonas que se producen para darnos sensación de bienestar. Há hormonas que se produzem para nos darem a sensação de bem-estar. Un cerebro que tiene bajos niveles de estrés Um cérebro que tem baixos níveis de stress tiene bajo impacto de oxidación y daño. tem pouca oxidação e vai, no fundo, Menos daño. sim, vai ter menos problemas para funcionar. Ujú. Un cerebro con bajos niveles de estrés oxidativo está en una persona feliz. Um cérebro com baixo stress oxidativo vai dar uma pessoa feliz. Si tú estás con mucha ansiedad, mucho estrés, no te sientes feliz, Se uma pessoa tem níveis muito altos de stress, a pessoa não se vai sentir feliz, não vai conseguir sentir-se feliz. y entonces no puedes desarrollar funciones adecuadas neurológicas. Então não se conseguem desenvolver funções adequadas a nível neurológico. Una persona ansiosa, deprimida, estresada, Uma pessoa ansiosa, deprimida, estressada, no tiene buena memoria, no tiene buena concentración não tem boa memória, não consegue concentrar-se. y la falta de la producción de serotonina.
e a falta de dopamina, produção de serotonina dopamina e de dopamina y oxitocina e de oxitocina está ligada al exceso de estrés en ese cerebro. está ligado ao excesso de stress nesse cérebro. Así que hay alimentos que realmente ayudan a reducir el estrés oxidativo en nuestro cerebro. E, portanto, há certos aspectos e há certos alimentos que vão ajudar a reduzir o stress oxidativo a nível do nosso cérebro. Y una forma de ayudar a nuestro cerebro a producir estas hormonas de la paz, la felicidad, Uma forma de ajudarmos o nosso cérebro a produzir estas hormonas da paz, da felicidade, es consumir con mayor cantidad y frecuencia alimentos como los que están ahora en la imagen. é consumir com maior quantidade e com maior frequência os alimentos que vocês veem agora na imagem. Las verduras, el aguacate, los champiñones, el tomate, el chocolate. As verduras, o abacate, os cogumelos, o tomate, o chocolate negro. Todos los que ven ahí están súper recomendados para cuando alguien está deprimido y ansioso. Así que cuando vean a alguien así, no le lleven donas ni nada de esas cosas. Van, compran unos buenos aguacates, le llevan chocolate amargo, cosas que de verdad ayuden a ese cerebro, a una parte especial llamado sistema límbico. Então, quando tivermos alguém com depressão, não vão comprar doces ou donuts à pessoa. Levem-lhe estas coisas, levem-lhe um bocadinho de chocolate, porque isto é muito importante, vai ajudar a pessoa e vai ajudar, no fundo, o sistema límbico. El sistema límbico es donde se producen esas neurohormonas que recién les mencioné. E é no sistema límbico que se produzem estas neurohormonas que a doutora referiu. Y cuando yo tengo mejor producción de esas neurohormonas, el cortisol baja y las hormonas de la felicidad suben. Então, quando eu tenho maior produção de neurohormonas, o cortisol baixa e essas hormonas acabam por poder aumentar. Cuando tú con la nutrición, no con fármacos, Quando nós, com a nutrição e não com medicamentos, sino con alimentos inteligentes, bien pensados, com alimentos inteligentes e bem pensados, que yo logro salir avante de una situación de ansiedad y estrés quando eu consigo superar uma situação de ansiedade e de stress y depresión, e de depressão, yo logro finalmente no tener efectos secundarios, que sí sucede con los fármacos. eu consigo, de facto, sair da situação sem ter efeitos secundários, coisa que não acontece quando eu tomo medicação. Cuando una persona por mucho tiempo está bajo depresión y ansiedad, se daña físicamente la estructura del hipocampo y allí está el sistema límbico. Quando a pessoa tem depressão e ansiedade por muito tempo, acaba por prejudicar e por, no fundo, fazer dano ao seu sistema límbico e, neste caso, ao hipocampo. Como podem ver na La figura à misma esquerda. estructura. É a estrutura a nível estrutural do cérebro. Eso hace el estrés oxidativo en nuestro cerebro. Es terrible. E é isto que faz o stress oxidativo a nível cerebral. É terrível. Así que si una persona tiene depresión y ansiedad, tiene más riesgo de hacer Alzheimer, Parkinson y otras enfermedades neurológicas. E por isso, se a pessoa tem depressão e ansiedade, tem muito mais apetência para ter Alzheimer ou Parkinson. De hecho, hay estudios que muestran cómo la depresión favorece la inflamación en el cerebro. E há estudos que mostram como é que a depressão favorece a inflamação a nível cerebral. Y aumentar la inflamación a nivel cerebral es algo que induce daños como el daño por Alzheimer, que produce Y unas aumen- proteínas por estrés oxidativo. E aumentar a inflamação a nível cerebral pode induzir a que a pessoa tenha Alzheimer, porque no fundo é um caso também de stress oxidativo a nível La cerebral. ansiedad, que es el paso antes de la depresión, también se puede regular con alimentos. A ansiedade, que é o passo antes da depressão, também se pode regular com alimentos. El banano, o plátanos, las almendras, los vegetales crudos, As bananas, as amêndoas, os vegetais crus,
el yogur griego, la avena, todos los que están aquí también ayudan a disminuir las hormonas que nos favorecen la ansiedad. O iogurte grego, a aveia, aqueles que vocês veem na figura, todos estes alimentos ajudam a baixar os níveis de ansiedade. Y obviamente, si baja la ansiedad, baja el estrés oxidativo con ella. E se baixa a ansiedade, baixa o stress oxidativo que é causado por ela. Así que si estás pasando por ansiedad y comienzas a alimentarte correctamente, puedes evitar caer en una depresión. E, portanto, se a pessoa tem ansiedade, mas corrige a situação alimentando-se corretamente, pode evitar cair numa depressão. Y estos son estudios publicados en el PubMed. Isto são estudos publicados no PubMed. Hay más de 4.000 estudios que demuestran Há mais de 4.000 estudos que demonstram isto. la importancia de la protección del estrés oxidativo para no desarrollar un trastorno de depresión. A importância de, no fundo, prevenirmos o stress oxidativo para não desenvolvermos uma depressão. Una persona con un cerebro que controla el estrés oxidativo produce estas neurohormonas de manera natural, constante, siempre y cuando Uma pessoa que consegue controlar o stress oxidativo produz estas hormonas de forma natural, sempre e quando tenga controlada la oxidación y tenha tenga, a oxidação controlada. y tenga los alimentos para producirlas. O sea, coma lo que les enseñé, chocolates, nueces, almendras. E tenha também, no fundo, através da alimentação, consiga produzir estas hormonas. Así que son dos pasos, disminuir el estrés oxidativo y a la vez tener los insumos para poder producir estas hormonas. Então, temos aqui dois passos. Um é reduzir o stress oxidativo e outro é, no fundo, dar a alimentação necessária para que estas hormonas possam ser produzidas. Uno de los antioxidantes más poderosos en el cuerpo humano es el glutatión. Dos antioxidantes mais poderosos do corpo humano é a glutationa. Y el segundo más importante, no, tal vez el más importante en el cerebro, pero no está en todo el cuerpo, pero el más importante en el cerebro es la melatonina. E o mais importante do cérebro é a melatonina. Si una persona consume un suplemento que le ayude rápidamente a elevar sus niveles de glutatión y de melatonina, Se nós consumirmos um suplemento que nos ajuda rapidamente a aumentar os níveis de glutationa e de melatonina, esa persona muy pronto se puede recuperar de una depresión y de una ansiedad, incluso corregir el estrés. essa pessoa pode muito rapidamente superar a depressão e a ansiedade e superar também esses níveis de stress. Hay un suplemento que ustedes tienen allá en Europa que lo produce Immunotec, que es una completa maravilla para esto. E há um suplemento que nós já temos na Europa que produz a Immunotec que é uma absoluta maravilha para isto. Se llama Immunocal Sport. E chama-se Immunocal Sport. Consumir Immunocal Sport aumenta los niveles de glutatión y favorece la producción de melatonina. Se consumirmos Immunocal Sport, vamos aumentar os níveis de glutationa e os níveis também de melatonina. Así que alimentarse con él y además comer frutas, verduras, avena, champiñones, chocolate, se vuelve sumamente fácil, sencillo y seguro para salir avanti. Então, se comermos chocolate, aveia, champignons, verduras, tudo isto vai ajudar imenso a que a pessoa consiga ultrapassar e siga em frente, superando esta situação. También el Immunocal esencial y el platino ayudan a elevar el glutatión. E também o Immunocal regular e o Immunocal platino ajudam a superar a depressão. Mi querida Teresa, nada de regular, porque regular es una cosa así. Este es esencial. El Immunocal de caja azul es el esencial. No es regular, es a caixa esencial. azul é o Immunocal essencial. No es regular. Es No. que aquí la traducción y en las cosas que tenemos escritas es regular, es como se llama mismo. Ah, bueno, pues tú no le vuelvas a decir regular. Regular es una cosa así. Así, regular. Este es esencial, Mas é o azul. Las personas Es saben que es lo esencial. azul. el azul. Y sí, señores, alimentarse con estos suplementos es una forma de protegernos del estrés emocional. De hecho,
quienes ya durante la pandemia consumíamos Inmunocal, no tuvimos estos golpes emocionales que tuvo la mayoría de la población. Então, é muito importante consumirmos o Imunocal e, mesmo durante a pandemia, as pessoas que foram afetadas pela pandemia, mas já estavam a consumir Imunocal, foram muito menos afetadas em termos psicológicos do que as outras pessoas que não consumiam Imunocal. Y no que no nos diera miedo, ni no pasáramos por momentos de ansiedad o tensión, pero el cerebro tenía suficiente glutatión para contrarrestar el daño de la ansiedad y del miedo, per se. E não era que não tivéssemos medo, mas era que o nosso cérebro tinha os nutrientes necessários, a glutationa necessária para, no fundo, compensar o medo e a ansiedade que estávamos a viver naquele momento. Y cuando les estoy diciendo esto es que la prevención evitó el desarrollo de situaciones emocionales más graves, la prevención nutricional con Inmunocal. E isso também fez com que houvesse uma prevenção de desenvolvimento de situações mais graves. E isso foi feito com o Imunocal. Y resulta que cuando tenemos ya buenos niveles de glutatión, melatonina, me estoy alimentando bien con los alimentos que les mencioné, E isso resulta que quando temos glutationa, temos melatonina e nos alimentamos corretamente, como a doutora nos explicou, pues podemos regular también la inflamación, que podemos llevar nuestro cerebro a un punto de excelencia en la producción de neurohormonas. e podemos também levar o nosso cérebro a uma produção excelente das neurohormonas, com essas três situações. Resulta que en el cerebro también están estas tres enzimas, Também no nosso cérebro existem três enzimas. la superóxido dismutasa, la glutatión peroxidasa y la catalasa. Graças por ponerlo por escrito, que é muito mais fácil. Então, são estes antioxidantes superóxido desmutasa, a glutationa peroxidasa e a catalasa. Ellas son enzimas de la, vamos a decir, de la juventud, para que me lo Estes entiendan. três são enzimas da juventude. Y no solamente para la piel, los músculos en general, E não somente para a pele e para os músculos em geral, sino para el cerebro. mas também para o cérebro. Así que tener buenos niveles de glutatión y melatonina, pero además tener a estas tres enzimas trabajando a su 100%, Então, se tivermos uma boa glutationa, uma boa melatonina e estes três enzimas a trabalharem de forma impecável, pues hace que tengas todavía mayor resiliencia y adaptabilidad emocional al trauma por estrés oxidativo. isso vai fazer com que nós tenhamos mais capacidade de adaptação e mais resiliência face ao trauma do stress oxidativo. Immunotech tiene un suplemento diseñado de manera específica para que estas tres enzimas estén en su 100%. E a Imunotec criou um suplemento para que estes três enzimas possam funcionar de forma excelente. Ese suplemento se conoce como Booster o Optimizer. E esse suplemento é o Booster Laranja ou Optimizer. Y el verde también, no solo el naranja, E el o verde verde también. também. Ambos contienen sulforafano. Tanto um como o outro contém sulforafano. Y el sulforafano activa a estas tres maravillosas enzimas de la juventud cerebral. E o sulforafano vai ativar estes três, la última parte, estes três? A las tres enzimas, se llaman así. Os três enzimas. Vai ativar estes três enzimas. Las personas que llevan mucho tiempo sufriendo de depresión As pessoas que já estão há muito tempo a sofrer de depressão, pueden comenzar a consumir sustancias adictivas para tratar de producir dopamina. podem começar a consumir substâncias aditivas, às quais ficam adictos, para conseguir mais dopamina. De hecho, los drogadictos caen en este juego. E Mucho. muitas vezes as pessoas que se drogam caem neste jogo. Pues resulta que cuando tú le das a un cerebro Immunocal Sport, Booster, tú ayudas a ese proceso de desintoxicación. E quando nós damos a alguém que está nesta situação Imunocal Sport e um dos boosters, vamos ajudar a que a pessoa saia dessa situação.
y gradualmente ese cerebro empieza a producir su propia dopamina y serotonina en cantidad y calidad. E rapidamente o cérebro vai poder produzir ele próprio a dopamina e a serotonina em quantidade suficiente para sair da situação. Cantidad y calidad. Perdão? Va a producir la dopamina y la serotonina en cantidad y calidad. E vai produzir estas duas em quantidade e em qualidade. Y no necesariamente rápido, pero sí de manera real y constante, E, não, creciendo, en crescendo. sim, e muitas vezes não é muito rápido, mas é de forma constante e de forma progressiva. Así que si conocer una persona que lleva muchos años tomando antidepresivos o drogas todavía más fuertes como benzodiazepinas, E se tivermos, por exemplo, pessoas que conhecemos que têm uma depressão já há muito tempo e que tomam medicação, como por exemplo como Valium, diazepam, Valium, midazolam, esse tipo de medicamentos, fluoxetina, sertralina, fluoxetina, sertraína, son fármacos que se utilizan. Ellos, al alimentarse con estos suplementos, van a poder llegar al momento de no necesitarlos. e portanto, se eles começarem a suplementação de forma correta, eles vão chegar a um ponto em que já não vão ter necessidade de manter os medicamentos. Los antidepresivos generan literal en muchas personas dependencia, Os antidepressivos geram dependência na maior parte das pessoas, pero no se pueden muchas veces cortar de manera súbita. mas não se pode cortar de forma súbita. Así que hay que empezar a alimentarlos con estos suplementos 3, 4 meses antes de que ese cerebro esté listo para poder quitar lo otro. E então temos que pensar que é preciso começar a suplementação 3, 4 meses antes, até que finalmente a pessoa possa largar a medicação. Y como el estrés oxidativo que produce la depresión y la ansiedad y la drogadicción dañan la estructura del cerebro, E como o stress oxidativo que produz a ansiedade, a depressão e tudo isso vai danar, vai prejudicar e vai, no fundo, causar dano à estrutura do cérebro, hay que empezar a nutrirlos con una muy buena fuente de omega 3. e é necessário começar a nutrir com uma muito boa fonte de ômega 3. Omega Gen V es clave para esto. O nosso ômega Gen 5 é chave, é um produto-chave para isto. Tiene DHA y EPA, que son los dos tipos más importantes de omega 3 para una buena función cerebral. Tem DHAI DHA y EPA, así e como EPA, suena EPA. Y EPA, EPA. EPA, que são nutrientes fantásticos para estes resultados. Normalmente una persona que hace un tratamiento para la depresión puede Normalmente, uma durar, pessoa que faz um tratamento para a depressão puede durar varias semanas y a veces toda su vida para lograr medio funcionar. pode demorar várias semanas a conseguir estar minimamente funcional. Porque nunca nadie les da un tratamiento nutricional complementario para que salgan de raíz del problema. Porque muitas vezes não têm um acompanhamento a nível de nutrição que suporte e que ajude a que possam sair do problema. Ustedes y yo somos consultores del bienestar y tenemos el deber de llevarle a las personas el entendimiento que con nutrición inteligente sí se puede salir de ese hoyo. E nós, como consultores, temos essa obrigação de explicar às pessoas que sim, é possível sair dessa situação. Y que estamos previniendo que a futuro desarrollen enfermedades neurodegenerativas. E que, no fundo, ao fazer isso, a pessoa está a prevenir doenças neurodegenerativas. Parkinson, Alzheimer, inclusive esquizofrenias y cosas más serias. Parkinson, Alzheimer, inclusivamente esquizofrenia e coisas muito sérias. Así que aquí están esos productos para que los vean. Ustedes los tienen allí en Europa. E, portanto, temos aqui os produtos para que vocês possam saber que realmente já estão na Europa, já é possível recomendar. Estos son los Booster o Optimizer que son ricos en sulforafano. Estes são o Booster Optimizer, que é muito rico em sulforafano. Y que este naranja también da mucha energía, que las personas cuando están en depresión tienen muy baja energía. E este laranja também dá muita energia, que é ótimo porque a pessoa com depressão normalmente tem uma energia muito baixa. Pero sobre todo activa genes de supervivencia. E, sobretudo, é importante referir que ativa os genes da sobrevivência. El verde también lo hace y ustedes pueden utilizar
la mezcla a su gusto. E o verde, o Booster Verde também faz isto e, portanto, podemos utilizar uma mistura conforme mais gostarmos. Hay mucho todavía por hablar de depresión y ansiedad, pero definitivamente Há ainda muitas coisas para falar sobre depressão e ansiedade, seguramente. hay algo que ustedes hoy se deben de llevar, Mas há algum aspecto que hoje não podem esquecer. que si una persona no se está nutriendo y suplementando para tratar estas enfermedades como depresión, ansiedad y estrés, Que se uma pessoa não se está a suplementar e a nutrir como deve ser para superar a sua depressão, a ansiedade ou os seus níveis de stress, nunca logrará salir completamente de estos problemas. nunca vai conseguir sair completamente destes problemas. Así que vayan, cuéntenle al mundo que tenemos cosas maravillosas para la salud mental, pero también para el cuerpo. Y hagamos que más gente pueda sonreír naturalmente gracias a una nutrición bien eficiente. E, portanto, não se esqueçam de passar esta mensagem, de chegar a toda a gente e dizer que nós temos produtos muito importantes para a saúde mental, mas também para a saúde física, e que é possível superar este tipo de situações. Para mí hoy es un tremendo placer haber podido compartir con ustedes este espacio. Foi um prazer poder partilhar convosco este espaço. Y espero poderles luego compartir la grabación para que la vuelvan a ver y la compartan a todas las personas que necesitan aprender a vivir mejor. E vou depois dar-vos a gravação para que possam partilhar com toda a gente que precisa de saber sobre isto e de aprender a viver uma vida melhor. Mi querida Teresa, muchas gracias por tan excelente traducción como siempre. Muitíssimas graças, doutora.